Olá, bora tentar decifrar uma das figuras mais enigmáticas da política brasileira. Alguém que simplesmente não cabia em nenhuma caixinha. O nosso tema de hoje é exatamente esse: Enéas Carneiro e o que a gente pode aprender com ele. É só ouvir isso. Meu nome é Enéas. Pronto. 4 palavras e uma geração inteira já sabe de quem se trata, né? Esse bordão foi muito mais que um slogan de campanha. Ele, na verdade, definiu um estilo único. E é aqui que o nosso desafio começa de verdade. Pensa bem, se o Enéas aparecesse hoje, em qual caixinha política ele se encaixaria? A resposta, sendo bem sincero, é que provavelmente em nenhuma. E é exatamente isso que faz dele uma figura tão fascinante para a gente analisar, para fugir um pouco do óbvio. Olha só o tamanho do quebra-cabeça. De um lado, ele era um nacionalista ferrenho, um defensor de empresas estatais, mas aí, do outro lado, ele era super conservador nos costumes e a favor do armamento civil. Hoje em dia, vamos combinar, essas posições parecem vir de planetas políticos completamente diferentes. Então, para entender essa figura, vamos começar pelo primeiro princípio dele: o nacionalismo. E olha, não era aquele nacionalismo só da boca para fora, de discurso. Era uma visão bem estruturada de desenvolvimento para o país. E aqui tem uma provocação interessante para todo mundo. Para a esquerda, o Enéas serve como um lembrete de que um projeto nacional não precisa ser só estatal. Ele, por exemplo, defendia o que chamava de burguesia nacional. Já para a direita, a lição é que ser patriota é mais do que usar símbolos, sabe? É sobre proteger a indústria, a nossa tecnologia, mesmo que isso signifique ir contra algumas ideias do livre mercado global. Isso tudo leva a gente a uma pergunta bem direta para os dias de hoje, né? No meio de tanta polarização, existe de fato algum lado defendendo uma política industrial séria para fazer o Brasil virar uma potência tecnológica? Ou será que essa discussão se perdeu completamente no meio de brigas ideológicas? Ok, saindo do o que ele defendia, vamos para o como ele defendia. E aqui a gente entra no segundo princípio, a comunicação dele, que era, nossa, direta, passional e, claro, inconfundível. E aqui, de novo, a lição vale para os dois lados. Para a esquerda, ele é a prova de que dá para falar com o povo, defender causas populares, sem precisar usar aquele academiquez que ninguém entende, sabe? Criando uma conexão de verdade. Já para a direita, ele mostra que sim, convicção é algo que atrai, que mobiliza, mas a dele não vinha do nada. Tinha uma base de estudo muito forte por trás. Não podemos esquecer que ele era médico, era físico. Não era só opinião ou emoção pura. Aí fica a reflexão no ar. Hoje, com rede social, comunicação instantânea, tudo para ontem, será que esse estilo dele, direto, sem filtro, quase passional, funcionaria melhor do que aquela linguagem toda cuidadosa, calculada, que a gente vê nos políticos tradicionais? E tudo isso nos leva ao terceiro ponto, que é talvez o mais complexo de todos. O princípio que a gente pode chamar de a fusão impossível. É aqui que ele combina ideias que hoje parecem ser de universos totalmente opostos. Pensa só, ele juntava o conservadorismo nos costumes com uma visão desenvolvimentista, até estatista na economia, e para completar tudo isso debaixo de um guarda-chuva antiglobalista. É exatamente essa mistura que hoje simplesmente quebra as nossas categorias políticas. Então, o ponto central é esse. Imagina o desafio para os espectros políticos de hoje. A esquerda teria que lidar com um cara que defendia a soberania nacional, mas que ao mesmo tempo apoiava pautas conservadoras. E a direita teria que lidar com um patriota que era totalmente contra a privatização de estatais estratégicas e que batia de frente com o liberalismo econômico. É um nó. No fim das contas, a figura do Enéas força a gente a ir além de só analisar o personagem. Ele nos convida a questionar as nossas próprias ferramentas, as lentes que a gente usa para enxergar e entender a política. E se o problema nunca esteve na suposta contradição do Enéas? E se o problema estiver na rigidez das nossas próprias caixinhas, das nossas tribos políticas? Fica a pergunta: será que ao se apegar tanto aos rótulos, não se acaba deixando de lado princípios e ideias que poderiam de facto ser bons para o país? E para fechar, a provocação final é essa: se um projeto que misturasse tudo isso aparecesse hoje, ele seria imediatamente rejeitado só por não ter pureza ideológica? Ou será que a gente estaria aberto a debater as propostas concretas, não importa de qual tribo política elas viessem?
A resposta para essa pergunta, bom, ela diz muito sobre como anda o nosso debate público hoje em dia.